Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um que está presente aqui, os nossos irmãos na internet, né? E hoje, um culto especial, temos aqui a presença dos pastores, né? Que juntamente com o pastor Osmar, defendem esta mesma fé inabalável dos 7 trovões revelados, amém? Então nós temos hoje aqui o pastor João Bispo, né? Ali de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Deus o abençoe. O pastor Sebastião José, do Araxá, Deus o abençoe. O pastor Sinival, né, ali de Mogi das Cruzes, São Paulo, Deus abençoe, pastor. E o pastor Ivair Barros, lá do Acará, lá de Belém do Pará, amém? Os pastores que puderem estar conosco aqui nesta noite, neste final de semana, e os demais pastores que não puderam estar conosco, Deus vos abençoe, né? O pastor Mendes, lá em Benevides, o pastor José Julião também, o pastor Ailton de Jandira. Tem mais algum pastor, irmãos? O pastor Josué, um abraço, pastor Josué. Deus vos abençoe a cada um. E nesta noite, meus irmãos, vamos remir o tempo, certo? Cada pastor vai ter a sua oportunidade de trazer sua palavra, né, sua saudação, sua palavra. E nesta noite, vamos ouvir aqui o pastor Sebastião de Araxá, o pastor João Bispo e o pastor Ivair de Barros. Cada um ali com seus 15, 20 minutinhos, para que possamos ali manter a ordem e o tempo no nosso culto. E que cada um tenha a liberdade do Espírito para entregar aquilo que Deus colocar no seu coração. Amanhã estará vindo também para cá o pastor Orlando. Estava faltando o pastor Orlando. Pastor Orlando vem amanhã para cá também. Um abraço, pastor Orlando, Deus te abençoe. E amanhã o pastor Orlando, o pastor Josué, através do vídeo, o pastor Sinival também terá o seu tempo aqui para que possamos todos nos alimentar desta mesma fé pregada pelo pastor Osmar, amém? Amém? Deus abençoe a igreja, abençoe os irmãos também que estão pela internet, cada um seja abençoado. Cada um tem um jeito de pregar, né? Pregamos a mesma mensagem. Eu quero aqui tomar as escrituras, para depois eu falar um pouquinho da mensagem. A escritura que eu vou tomar agora é Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Agora eu vou comentar sobre essa escritura, mas me veio para me ler ela aqui. É o que nós vamos fazer. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Logo em seguida Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo do Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Isso aqui é só para nós meditar sobre isso. Mas o anjo do Senhor ordenou que Satanás, que de Coás repreenda Satanás. Sim, o Senhor te escolheu Jerusalém e te condene. Ora, vê, este homem não parece um pedaço de lenha muito queimado, recém saído do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava diante do anjo. Então o anjo ordenou que estava diante dele: tiraram as vestes impuras, e disse a Josué: veste, eis que eu tirei de ti o teu pecado,
e te vestir com roupas de grande nobreza. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos reunidos aqui por esse grande objetivo, para nós estar unidos com a igreja de Franca. Isso aí é muito importante. Mas nós vivemos num tempo, é mais tarde do que nós pensamos. É uma hora do rapto. Eu creio que nós já estamos em contagem regressiva para este arrebatamento, essa transformação. Tudo já tem se cumprido. Apocalipse 10, de 1 ao 11. Mas está faltando agora só uma escritura para se cumprir concernente a nós que somos gentios. É 1 Tessalonicenses 4, 17. Onde a Bíblia diz que os eleitos serão transformados a encontrar o Senhor nos ares. Estamos esperando agora somente o arrebatamento. É hora de nós tomarmos essa mensagem com mais sinceridade, com o nosso posicionamento. Deus nos conhece, a cada um de nós. É hora de nós nos render cada vez mais, porque é hora de nós ir embora. Eu quero tomar aqui uma escritura. Ora, a fé vem pelo ouvir, de ouvir a palavra de Deus, não escutando que nós somos metodistas, batistas, pentecostais, ouvimos a palavra de Deus. Veja, a fé vem pelo ouvir. Agora, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a mensagem, e através dessa mensagem é que nós temos fé. Essa mensagem gera no nosso coração uma fé para a transformação. Se essa mensagem que nós estamos pregando não mudar a nossa vida, algo está errado. Ou está errado com a nossa vida ou com a mensagem. Mas essa mensagem tem que mudar a nossa vida. Nós temos que tomá-la com toda a sinceridade no nosso coração. Nós temos que posicionar. O nosso coração, irmão, tem que estar desejoso. Tem que haver um desejo no nosso coração. E quando nós somos movidos por esse desejo, por esse anseio de viver a mensagem, de estar posicionado, aí o irmão Branham vem e mostra sobre a rainha de Sabá. Eu creio que Sabá é uma região da África. O irmão Branham mostra que ela viajou 3 meses ela viajou até Sabá, para Jerusalém, para ouvir a sabedoria de Salomão, o dom que estava em Salomão. Essa rainha, quando ela ouviu falar de Salomão, quando ela ouviu falar do dom de Deus que estava no Salomão, ela desejou no seu coração de ir ouvir Salomão. Ela não importou a situação, tem o deserto. Ela tinha que passar 3 meses acima de todo o cabelo. Mas ela estava pretensiosa para ver a sabedoria de Salomão. Agora, nós estamos falando de uma rainha sentia que adorava ídolos pagãos, que os sacerdotes que eram pagãos. Mas quando ela ouviu de Deus, cresceu no seu coração um desejo muito além para estar ali em Israel para ouvir Salomão. Exatamente, nós somos essa rainha. Nós somos a rainha. Se essa rainha não está aqui, me diga onde é que ela está. Nós somos essa rainha.
como nós ouvimos falar, como nós ouvimos de Ana, como nós ouvimos essa mensagem do dia, nós apegamos essa mensagem, mas tem que apegar com desejo no nosso coração, com vontade de viver, vontade de servir a Deus, de posicionar. Enquanto eles duvidavam, eles ouviam, ela ficou faminta. Bem, agora, ela decidiu, depois de ter escutado tudo aquilo, antes de falar qualquer coisa sobre o assunto, que ela mesmo iria ver, antes de fazer seu comentário, ela queria estar ali para ver. Ela não contentou em ouvir de longe, ela queria estar ali, ela estava com aquele desejo. Não seria bom se todos fizessem o mesmo? Bem, embora, sem nenhuma dúvida, ela pegou muitos pergaminhos dos profetas, a Bíblia, os quais eles tinham profetizado, para ver a natureza do Deus Jeová deles. Ela desejou. Agora, nota bem, de onde que nós viemos? Nós viemos do mundo pagão, de uma denominação pagã. Deus vem trazendo nós, vem nos trazendo, porque nós sabíamos que existia algo especial. Eu sabia que deveria de ter uma mensagem que mudasse a nossa vida, que fazesse com as irmãs deixasse seu cabelo crescer, deixasse seus vestidos longos, deixasse a irmã posicionada, o irmão deixar a sua vida errada. Nós sabíamos disso, mas nós lutava, mas nós não conseguíamos. Nós era desejoso, mas nós não conseguíamos. Até que um dia nós chegamos a uma posição da nossa vida de conhecer essa mensagem do dia. Agora, o que me mudou completamente foi essa mensagem da hora. Quando eu ouvi a mensagem de João, isso mudou a minha vida, isso transformou a minha vida. Agora, não adianta, irmão, eu quero ser franco, eu tenho que te ajudar, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, eu tenho que te ajudar. Se você lutar contra os seus pecados, você nunca vai vencer. Você sabia disso? Lutar contra os meus pecados, eu nunca vou vencer. Esaú tinha primogenitura. Ele tinha primogenitura, mas ele não deu valor. Ele perdeu para Jacó. Jacó tomou a primogenitura. Aquilo não mudou a vida de Jacó. Essa primogenitura não mudou a vida dele. Crer hoje, eu creio que o novo nome é Brana, eu creio que há uma mensagem de outra pessoa, mas deve uma vida desordenada, deve uma vida sem posicionamento, ele só tem a primogenitura. Aquilo tem que descer da mente para o coração. Por isso que a Bíblia disse assim, uma mensagem: creia de coração. Não é crer da mente. Uma mensagem da mente não muda ninguém. A primogenitura não mudou a vida de Jacó. Ele continuou sendo o estuprador. Ele foi lá e enganou Labão, uma trapaça contra Labão. Ele era um trapaceiro, mas ele não tinha primogênito, tinha. Ele não era, vamos dizer assim, irmão, você não é batizado em nome de Jesus? Sou. Isso, você crê que não é? Eu creio. Talvez está no intelecto. A vida não foi mudada. Irmão, o evangelho, a mensagem da hora, é vida vivida. Eu posso crer, se eu não tiver vida vivida, as obras, a fé sem obra, ela é morta. Nós temos que ter isso na nossa vida.
Mas quando Jacó viu que algo tinha que acontecer na vida dele, e que ele foi encontrar com seu irmão Esaú. Esaú queria matá-lo. Esaú queria pegar ele. E ele não tinha a mínima condição de enfrentar Jacó, Esaú. Ele mandou que os seus camelos passassem, suas ovelhas, a sua família. Jacó ficou no vale de Nabote. Ficou ali. E ali ele encontrou um anjo. E ele lutou com o anjo. Ele garrou de briga com esse anjo. E esse anjo era o próprio Senhor Jesus Cristo, era Cristo. Ele lutou ali naquele vale. Chegou, a alva estava apontando. Ele disse para o anjo: deixe-me ir. Deixe-me ir, a alva já está apontando. Não te deixarei ir enquanto tu não me abençoar. Oh, irmão, que posição tem um crente quando chega na presença de Deus? Aquele crente faminto, como estava essa rainha de Sabá. Aquele crente desejoso, faminto. Meu Deus, vai haver um rapto. Meu Deus, eu estou desconcertado. Irmão, você tem que lutar com Deus. Eu lutei comigo mesmo por 19 anos. Não cheguei a lugar nenhum. Desejoso para vencer, lutando, não consegui. Ali eu vi que eu tive que lutar com Deus. Luta com Deus, para que Deus mude a sua vida. Não vai ser um crente manufaturado, mas é um crente mudado. Você luta com Deus, em oração e súplica. Deus quer ver o desejo que está no nosso coração. Deus quer ver o que está dentro de mim. Eu tenho que expressar, eu tenho que chorar, eu tenho que falar com esse Deus. Eu tenho que clamar, lágrimas tem que derramar, irmão. Você tem que buscar a Deus com sinceridade. Tem gente, tem irmão, eu tenho que falar, levanta em cima do horário para trabalhar. Deita, não faz uma oração. Levanta, não faz uma oração. Não leu a Bíblia, não viu a mensagem. E aí, irmão, eu creio que o novo nome é Brana. Eu creio na mensagem de João. Mas desse jeito? Deve uma vida desordenada. Não. Não é isso uma vida cristã. Você tem que desejar isso. Por isso que o irmão Branco disse: pelos frutos vos conhecereis. Nós temos que desvaziar de nós mesmos. Nós temos que desvaziar. Nós temos que entregar a Ele e falar: Deus, eu não dou conta. Meu Deus, eu não consigo. Deus, muda a minha vida. Transforma a minha vida. Tirar isso, irmão. Nós não vamos mudar de vida de ninguém. Ficar preocupando com a vida dos outros. Não. Eu tenho que preocupar com a minha vida. Todo dia, irmão, eu levanto mais cedo. Eu tenho meu culto de oração, louvor e súplica, meia hora, 40 minutos, 1 hora, orando ali, buscando a Deus pela manhã. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Aí eu recebo força para vencer aquele dia. Aí Deus mudou a minha vida quando eu lutei com Deus. Não vai pensar que a pessoa vai conseguir ser isso. Você pode dizer assim: eu creio, mas você não vai conseguir vencer o pecado. Tem que haver um novo nascimento. Tem que haver um batismo com o Espírito Santo. Tem que haver uma mudança. E somente Deus pode fazer essa mudança na nossa vida. Só Deus pode mudar esse irmão. Só Deus pode mudar essa irmã. Nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que posicionar em oração. Peça a Deus que te dê desejo para orar. Peça a Deus que te dê desejo para ler as mensagens, para ouvir as mensagens. Nós não somos nada, irmão. Nós precisamos de Deus. É Deus quem tem que mudar a nossa vida.
Tem que deixar esse desejo no nosso coração. Senão nós estamos lutando em vão. O rapto está aí. O rapto está aí, nós temos que ir embora. Nós temos que ser transformados. Vamos posicionar cada vez mais. Não há mais tempo, irmão, de ficar com muitas coisinhas. Vamos cuidar da nossa salvação, da posição da nossa vida. Vamos esquecer a vida do irmão. Vamos esquecer a vida de fulano. Viva! Paulo diz para Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida, Timóteo, de ti mesmo. Tem muita gente que quer cuidar da vida dos outros, e a vida deles está desconcertada. Irmão, lute com Deus, em oração e súplica. Enjoelhe diante de Deus e fala: Deus, eu preciso da tua graça. Eu preciso de ser mudado. Meu Deus, eu preciso de vencer esse pecado. Me dê graça. Quando isso surgir de um coração sincero, irmão, eu peço que você faça o desafio, se você vai ter uma vida mudada ou não. Nós temos que pensar isso. Nós pregamos sobre essa mensagem. Nós temos que ouvir essas coisas, para que saber como que nós posicionar, com o coração faminto, com o coração desejoso. É isso que Deus está olhando para nós. Será que nós estamos nessa posição? Nem li a mensagem que eu queria ler, irmão. É muita coisa, muitas vezes eu preciso aqui até mesmo de 1 hora para a gente pregar, mas tem uns companheiros que precisam de falar. A gente precisa de 1 hora ou mais para a gente expressar essas coisas que mudam a nossa vida, essas coisas que te abençoam. Eu quero ser abençoado. Eu estou nessa mensagem porque eu sou um eleito, eu quero ir no rapto. Estou fazendo tudo. Eu não posso dar um passo de manhã sem antes falar com meu Deus. Eu não posso ir para a cama antes de falar com meu Deus. Seja um irmão e uma irmã de oração. E o profeta diz: mais oração, mais bênção. Menos oração, mais bênção. Você quer ser uma pessoa abençoada? Ame seu irmão e ore. Busque a Deus. Você vai ver como que você vai vencer. Deus vencerá. Luta com esse anjo. Luta com ele. A luta nossa não é contra a carne nem sangue. Nós temos que lutar com Deus. Lembra da parábola do juiz Nitro? Que aquela viúva oportunava? Irmão, acorda, desperta. Vamos deixar de tanta coisinha e vamos viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Deus vos abençoe. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Estamos alegres de estarmos mais uma vez juntamente com vocês aqui, ainda nessa dimensão, né? E também feliz de estar junto com os pastores que estão aqui presentes, né? Teve outros pastores que não puderam vir, né? E que Deus abençoe eles. Não é que eles não vieram, não são nossos companheiros, são nossos companheiros. Nós não somos obrigados de estar aqui, né? Porque nós somos autônomos, né? Nós viemos aqui para atender aqui o pedido da igreja e estar juntos aqui na votação amanhã, para poder também ajudar a coordenar, né? Porque não tem nenhum pastor aqui no momento, né? Somente nós que estamos aqui. Nós tivemos ausência de outros pastores, como eu disse, nenhum deles são obrigados para estar aqui, né? Ninguém vai julgar o pastor fulano: o pastor fulano não está lá, o pastor Beltrano não está. Não.
tem o direito de escolher se ele quer vir ou não vir. Eu também poderia dizer, eu não vou poder ir, né? Eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas ainda, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. O profeta disse que caráter não é um dom, caráter é uma vitória. Caráter é uma vitória. Aproveitar uns minutinhos para tocar alguns pontos na mensagem, da mensagem identificação, pregada em 63. Caráter é uma vitória. E nós não estamos derrotados. O ministério, ele continua. Esse é o mesmo ministério de Jesus. O ministério de Jesus era o mesmo ministério de João Batista. O ministério de Jesus é o mesmo ministério dos apóstolos. O ministério do pastor Osmar foi o mesmo ministério do irmão Brana. Aí você vai dizer, mas não teve aquele dom, aquelas curas? Não. Ele foi numa dimensão diferente daquela que o irmão Brana estava vivendo, né? Daquele dia que ele estava vivendo. E o ministério hoje é o mesmo ministério do pastor Osmar. Ninguém toma o seu lugar, mas o ministério é o mesmo, a mensagem é a mesma, tá? Nós estamos aqui defendendo essa mensagem até o rapto. Essa mensagem aqui é para preparar, é para aperfeiçoar-nos para o arrebatamento, a fé. Porque às vezes nós discutimos coisas materiais. Vou dizer uma coisa aqui, que às vezes pensamos que são coisas espirituais e são coisas naturais. A tradução diz coisas carnais, mas são coisas naturais. Você tem que saber que eleição é uma coisa natural. Jesus diz, falando de coisas terrestres, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais. Então, a eleição para um pastor aqui é natural, não é celeste. E não vamos entrar nos pormenores, mas somente algumas coisinhas para a gente poder ver. E nós temos que fazer todas essas coisas. Jesus falando para Nicodemos, se não credes nessas coisas naturais que eu estou te falando, como crereis nas espirituais? Então, nós temos as eleições para diácono, são tudo coisas naturais. O diácono fica no posto de dever dele 1 ano, e depois nova eleição, o secretário, o tesoureiro, é 1 ano, está escrito isso na mensagem, e depois nova eleição. Então são coisas naturais. Agora, voltando ao caráter, quando se trata do ministério, o ministério ele tem que ter caráter, tem que ser um ministério vitorioso. Eu estava ouvindo um áudio do pastor Osmar, ele disse, não quero que vocês venham se dividir. Então, se nós temos o caráter, que essa mensagem formou em nós um caráter, essa mensagem nos deu graça para vencermos. Essa mensagem nos levou a Romanos capítulo 8, somos mais do que vencedores. Sendo que tem muitas coisas para mudar em nós ainda. Há muitas coisas para mudar. Às vezes nós vamos pensar que a eleição para o pastor aqui vai mudar. Não, de repente pode piorar.
De repente pode piorar, não vai, de repente não muda. A eleição em Jerusalém não mudou. O irmão Brana disse que escolheram Matias, ele nunca fez nada. Foi a escolha da igreja. Temos que ser realistas, mas nós cremos que isso aqui, cada dia mais, vai mudar. Agora, o pastor chamava o povo para vir à igreja e o povo não vinha. Agora vocês vão ter que vir à igreja. O pastor já foi. Vamos ter que ser mais fiéis a Deus. Nós somos ansiosos por uma eleição, achando que vai mudar. Não, o que muda é a terceira etapa. A terceira etapa que muda a nossa vida, transforma a nossa vida. O que precisamos hoje é o batismo do Espírito Santo. Ele forma um caráter dentro de nós. Ele é que forma esse caráter. Oh, igreja! Como disse o profeta, se há um momento, é agora. De nós começar a comer o livrinho. Porque se nós ficarmos divididos entre nós mesmos, nós nunca comemos o livrinho. Porque comer o livrinho é ter o batismo do Espírito Santo, selo na alma. É 7 trovões na nossa alma. Gente, eu não vou mudar como eu prego, como eu creio nessa mensagem. Então eu quero que vocês vejam que essa mensagem veio para nos mudar. Amanhã vocês terão uma eleição. Vota num pastor. O que vão fazer? Fica ao lado dele. Porque vocês que votam para um pastor, para colocar, vocês também votam para tirar. Então a eleição é natural. Então o voto tem que ser seguro, sem política. O voto tem que ser seguro, com oração, com revelação. E as facções, porque você sabe que o espírito faccioso, ele é terreno, animal e diabólico. São Tiago fala isso. O espírito faccioso que não pode existir no nosso meio, ele é animal, terreno e diabólico. Por isso, amanhã, antes de você dar o voto para eleger um pastor, que caráter é uma vitória. Eu não vou dizer que você tem que orar. Não. Não ore. Acerte com o seu irmão, com a sua irmã. Aquele que você ofendeu, procura, liga, manda um zap. Aí você vem e volta. Porque nós queremos sair daqui sabendo que entrou um pastor aqui, ungido, confirmado pelo presbitério. Porque depois que ele assumir aqui, ele é o pastor. Ele é um homem ungido. Saul, antes andava atrás de mula, depois era das ovelhas. Davi temia até de tocar na orla do vestido dele. E mesmo que Deus já tinha o rejeitado, aí você não vai ficar por aí falando dele. Ah, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo. Não, aí você está tocando no ungido.
Porque as nossas mãos vai confirmar ele. E das mãos de companheirismo, vocês vão dar um voto para ele ser o pastor de vocês. Nós vamos ungí-los. E não se toca no ungido do Senhor. Pode ser o irmão Adriano, pode não ser. Só Deus sabe. Agora, se vocês fizerem o correto, vocês vão votar no correto. Vão votar no correto. É que Deus disse para Samuel: eu já escolhi um. Eu já escolhi um. Então, meus irmãos, sem política nenhuma. Porque se houver política, não vai dar certo. Amanhã ou depois vocês estão fazendo um baixo-assinado para o pastor Sinival, para mim, para o pastor Ivaí, para o pastor Sebastião, para o pastor Mendes, para o pastor Orlando, para o pastor Josué. Queremos mudar o pastor. Agora, se vocês fizerem pelo Espírito Santo, eu vou dizer, nós reunimos aqui hoje, houve pedido de perdão, abraço, maravilhoso, entre os homens ali em cima. Eu creio que não tinha fingimento. O irmão queria que eu falasse um pouquinho, mas isso foi uma inspiração, que eu nem estou tocando na mensagem. Então, entre vocês, dizimistas, ofertantes, porque quem vota é quem dizima. Quem escolhe pastor, secretário, é quem dizima. É quem apoia a causa. Você vai vir levantar a mão, eu quero. Não. Isso aqui não é campanha política que vota que tipo de gente, só basta ter o título de eleitor. Isso aqui é uma eleição da soberania da igreja local, como o irmão Brano estabeleceu, e nós ouvimos o pastor Osmar lendo todas essas mensagens para nós, de Hebreus 6, 5 e 6, parágrafo 26, Hebreus 7, chave para a porta, uma libertação total, e assim sucessivamente. A soberania. Aí quando nós vamos dar um palpite, nós temos que saber que só temos um voto. Eu só tenho um voto, pastor Sinival na igreja dele só tem um voto, o senhor só tem um voto na sua igreja, pastor Ivaí. É a soberania. Agora, depois que você vota e o pastor assume, ele é o cabeça da igreja. Não foi assim que Samuel falou com a igreja? Seus filhos, suas filhas vão ser padeira, seus filhos vão para o exército, queira ou não queira, ele vai ser o rei. Ele é o cabeça. Os dízimos vêm para o pastor. Não é essa doutrinazinha que tem por aí, uma meia dúzia de gato pingado, pregando contra o dízimo. É porque eles não têm igreja, eles não têm responsabilidade. Se eles tivessem responsabilidade de igreja, cuidasse das pessoas necessitadas, como a gente faz, eles não estariam aí falando o que não deve, sem pensar, não tem experiência nenhuma. Fica ali fazendo uma live e nem mostra o povo que está ali, porque não tem. Às vezes a mulher está estourando pipoca lá atrás. Às vezes a mulher nem está assistindo aquela live. Está ele ali. Tem um que não tem nem nada, nem mulher tem. Estou falando, a gente já congregou comigo. Aí o pastor, você não vai querer saber o que o pastor vai fazer do dízimo, não. O dízimo é dele.
é do pastor. Se ele quiser dar para a igreja, ele dá. O pastor cuida das coisas espirituais da igreja. Agora os diáconos vai ver o que as viúvas necessitam. Vai ver o que precisa a igreja. Vai chamar o pastor. Vai reunir com o pastor. Dizer, olha, a coisa está assim, assim, assim. E o que ele for fazer nessa igreja, eu não tenho nada a ver. Nem o senhor, né? Nem ele. Não, isso é vocês. O que ele for fazer aqui, aí todo mundo, todos nós, os diáconos, têm direito de entregar seus cargos, ou continuar com seus cargos. Os administradores têm direito de entregar os seus cargos, ou continuar. Você não é obrigado a ficar. Eu podia ler cada parágrafo, mas eu estou citando. Vocês conhecem a mensagem? Vocês estão me acompanhando. Você sabe que é a mensagem do irmão Brana. Se ele quiser rodar só o pastor Osmar aqui e vocês aceitar, a igreja é soberana. Se ele disser não, mas vocês querem. Quando a igreja quer, termina o poder do pastor. Se eu chegar em Porto Alegre, a minha igreja disser assim, estão me ouvindo lá? Ó, pastor, nós queremos ouvir só o irmão Brana. E aí? O pastor Sinivaldo ia eles votaram que quer ouvir só o irmão Brana. Não posso fazer nada. Isso não é mensagem? Irmão Brana ainda falou assim. Ele usou a doutrina mais terrível, mais falsa que tem na face da terra, que é a testemunha de Jeová. Ele disse, se o irmão Neville pregar a doutrina da testemunha de Jeová, e vocês querem ouvir, isso é com vocês e ele, a igreja é soberana. Não é que nós vamos tirar o play do pastor Osmar da igreja, nem do ministério, não. Nós vamos continuar apertando o play, com discernimento. Nós precisamos do play. Nós precisamos de ouvir o pastor Osmar. Tem assunto que o pastor, nenhum de nós resolvemos. Nem eu, nem o pastor Mendes, nem o pastor Sinivaldo. Não, nós temos que botar ele para ele falar. Mas foi a mensagem aqui de quinta-feira, que coisa tremenda. Mas que ele estava vivo aqui, presente aqui conosco. Parece que ele estava presente, eu estava ouvindo. Era uma mensagem da gente correr para dentro da igreja, pular, saltar. Nós não estamos aqui para tirar. A Brana não teve o privilégio de João. Irmão Brana é só a voz. Nós é imagem e voz. Nós é imagem e voz. Quando aquela pessoa estava profetizando na mensagem Almas em Prisão, se tivesse imagem, nós ia ver quem estava profetizando. Mas aqui, até o dia 7 de janeiro, nós tínhamos aqui a imagem e a voz. Mas ficou gravado. Ficou gravado. Não vamos deixar de ouvi-lo. Quem está colocando nas suas igrejas, não vamos criticar. Não, tem o 24 horas, tem o pastor Mendes colocando lá para o seu povo, para o Brasil todo, para não apagar o pavio que fumega. O pavio não pode ser apagado, meus irmãos. Deus abençoe o pastor Mendes no trabalho que ele está fazendo, rodando o pastor Osmar lá no Pará. Vai firme. Como é que fica os irmãos da África? Continuam ouvindo. Os irmãos de Portugal, na Finlândia, continuam ouvindo. Nós, os pastores, somos tão pouquinho, não conseguimos estar em todos os lugares. O pastor Ivaí roda lá o pastor Osmar. Vocês pensaram que nós viemos aqui para tirar? Não. Ouvindo o pastor Osmar entende melhor do que ouvir o irmão Brana.
Mas você precisa ouvir o irmão Brana para entender o pastor Osmar. Se você nunca ouviu o irmão Brana, não entende o pastor Osmar. Eu lembro do saudoso irmão Gabriel. Faz 100 anos, só ouvi o irmão Brana, porque eu sempre levei fita do irmão Brana para os meus membros. Aí quando eu vim, aí eu fui levando devagarinho, né? Cheguei lá com o MP3 para ele. Só dá uma escutadinha aí. Ele escutava o dia todo, ficava em casa. Aí quando eu voltei, trazia a ceia, eu disse, e aí? Ele disse, sabe que eu não entendi o irmão Brana? Agora eu passei a entender. Escutei esse homem, estou entendendo tudo que o irmão Brana falava. Amém? Então, meus irmãos, é muito sério uma eleição. Por isso a Bíblia diz que a gente não deve colocar precipitadamente as mãos sobre uma pessoa. Vocês estarão elegendo uma pessoa para nós colocar as mãos sobre ela. Então vocês têm que orar, pensar bem. Se tem alguma coisa, rincha com algum irmão que você sabe que não está de acordo, vai acertar. Porque essa pessoa vai congregar junto com você. Se ele estiver aqui amanhã e ele votar contra, é o direito dele, é o direito dela. Isso é um direito nosso. Deus nos fez com livre arbítrio. Aí é errado. Isso é um espírito faccioso, terreno, animal e diabólico. Faz a coisa certa. Terás o pastor certo, pastor dado por Deus, escolhido pela igreja. Porque essa é a soberania que o irmão Brana ensinou. Isso aqui não é a soberania da igreja batista, metodista, pentecostal, não. Isso é a soberania que o irmão Brana ensinou. Nosso povo tem que saber que eles têm um voto, é uma igreja soberana. Né? Nós não temos que dar satisfação para nenhum bispo a ser bispo. O pastor Osmar, se estivesse aqui, ele só tinha um voto. O irmão Brana só tinha um voto. Irmão Brana votou. Eu achei da mensagem uma libertação total 56. Ele votou quando queriam reformar o tabernáculo contra. Ele disse, eu tive que sacrificar os meus pensamentos, meus sentimentos, desci e fui ajudar. Porque toda a igreja votou a favor, só eu estava contra. O profeta disse, não precisamos. De repente você diz, não precisamos, vamos ficar assim. Não, mas a igreja quer. Aí você faz como o irmão Brana, sacrifica seus pensamentos, as suas ideias, e Deus vai te abençoar. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Nós estamos muito felizes de estar aqui juntamente com vocês. Vocês aí através da internet, que Deus os abençoe ricamente. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe também nossos irmãos através da internet. Deus abençoe o Tabernáculo Brana lá em Belém do Pará, que está conectado aqui com Franca, ouvindo aqui o alimento. E eu estou muito feliz também poder estar aqui, certo? Que Deus abençoe. Quero ler em 2 Coríntios. Perdão, está me acompanhando nessa viagem, os obreiros, o irmão Diego Reis, lá de Belém do Pará, e o irmão Leandro Amaral, ali, Planaltina do Goiás. Deixa-me ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 6. A Bíblia diz assim, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Que Deus abençoe a sua palavra. Deixa-me falar um pouquinho sobre unidos em amor, certo? Lembre-se que o nosso profeta, Mobrana, ele nos diz que a arma mais poderosa que nós temos para vencer o diabo é o amor, certo? Você entendeu? Vou repetir novamente aqui para nós. A arma mais poderosa que nós temos para
para vencer o diabo é o amor, certo? Então a igreja precisa do amor. O amor é Deus, certo? O amor é a terceira etapa. O amor é Apocalipse 10, do 8 ao 11, certo, meus irmãos? Glória a Deus. Então, o inimigo, ele fará de tudo para nos desarmar. E se ele conseguir nos desarmar, tirar o amor, que é a arma que nós temos para lutar contra o inimigo, ele nos vencerá, certo? Mas nós vamos resistir a ele com o amor de Deus, que é amando uns aos outros, certo, meus irmãos? Glória a Deus. Olha, na mensagem, isso aqui não é novo, isso aqui já foi pregado, repregado, mas é sempre muito bom a gente relembrar. Isso aqui o pastor Osmar, ele pregou isso para nós, certo? Ele diz assim na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 80. Ele diz assim: amem, o irmão Brana, né, no parágrafo 80 da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz assim: amem uns aos outros acima de tudo. Amem uns aos outros, certo? E se esse é o momento desta igreja estar unida em amor, é agora. Essa igreja nunca precisou estar tão unida como ela deve se unir agora, certo, meu irmão? Se vocês desunirem, o diabo vencerá vocês, certo? O diabo não vencerá a igreja do pastor lá em Belém, no Acará, em Planaltina do Goiás, lá em Murinim, porque nós estamos unidos com esta mensagem, certo? E a igreja de Franca, certo, precisa estar unida nesta hora, certo? Em uma só fé, em uma só unidade. Glória a Deus. Lembrando aos irmãos e às irmãs que o irmão que é candidato a ser um pastor, ele não é um novato, então vocês não têm o que temer. Ele não é um novato. Ele é um homem que já vem anos e anos ao lado do pastor Osmar. Ele é um homem posicionado, certo, meus irmãos? Então ele não é um novato, ele não é um noviço, ele é um homem já experiente, ele sabe no que ele está firmado, certo, meus irmãos? Então não adianta você ter medo, não. Se fosse uma pessoa novata, um desconhecido, alguém que não conhecesse o pastor Osmar, alguém que não tivesse desde os seus 17 anos com ele, eu diria para vocês: temam. Mas ele é um homem experiente, certo, meus irmãos? Ele é um homem experiente. Glória a Deus, para ajudar quem precisasse a igreja o eleger e o tê-lo como um pastor, certo, meus irmãos? Eu também, no ministério do meu sogro, saudoso pastor Raimundo, ao qual foi levantado para pastorear a igreja no Combu, que era naquele tempo o Acará, lá eu fui diácono dele, fui diácono do pastor Eliezer lá em Belém, fui diácono do pastor Raimundo quando ele foi levantado. Deus o levou, o pastor Matias foi levantado no lugar dele, continuei sendo diácono. Quando você ama a obra do Senhor, você não abandona. Se houver uma eleição e for levantado um pastor aqui nesse lugar, quem ama esta obra continuará no seu posto de dever, por amor à obra do Senhor, certo, meus irmãos? Porque quando o pastor Matias, saudoso pastor Matias, ele não deu umas contas pela idade de estar ali no campo, então a igreja me elegeu, certo? Me elegeu como pastor, e todos os que estavam ali, nenhum abandonou, nenhum saiu, todos ficaram lá firmes, porque todos amavam aquela obra, como eu sei que todos vão ficar firmes, porque vocês amam esta obra, principalmente os obreiros, certo, meus irmãos? Que o pastor de vocês, que é meu pastor, ele confiou em vocês, chamou vocês para o ministério, certo, meus irmãos? Ele continuará confiando em vocês. Lá na sexta dimensão, hoje o obreiro perguntou para mim: pastor Ivaí, o pastor Osmar está triste? Lá eu digo: não, o pastor Osmar não está triste, o pastor Osmar está em descanso, está descansando. Agora Jesus está triste, mas o nosso pastor não, ele está ali descansando ali,
certo, meus irmãos? Confiando que cada um, se tardar o rápido, vamos encontrar com ele lá e dar aquele abraço nele, certo, meus irmãos? Você crê nisso? Glória a Deus. Então vamos seguindo. É hora de estarmos unidos em amor. E o amor, segundo a Bíblia diz, ele não tem que ser fingido. Se eu digo que eu amo um irmão, eu amo. Agora eu tenho que ter discernimento quando o inimigo usa aquele irmão. E se o inimigo está usando aquele irmão, eu não tenho que lutar contra aquele irmão. Eu tenho que orar para que Deus liberte ele daquele inimigo que o persegue, que o está fazendo se levantar, certo? Para tentar ferir. Então, o Mambrana vem e ele diz assim, né? Agora, certo? Não importa o que o diabo tente dizer. Agora vocês todos são um grupo dócil, bem grande agora. Mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isto ficar desta maneira. Em amor, em companheirismo, certo? Ele não deixará. Se nós dermos evasão, lugar para ele. Mas se Deus está no seu coração, se Deus está na sua alma, Satanás tem que ficar longe do meu coração, da minha alma, certo, meus irmãos? Glória a Deus. Vocês viram como é que a gente vence o inimigo? É com amor. É o amor que vence o inimigo. Glória a Deus, que vence e lança o inimigo por terra. Aí o Mambrana vem e diz assim, certo? Satanás não deixará de ficar dessa maneira. Não, Senhor, ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo, e o para se assentar, e o para ter companheirismo com você, na atitude e coisas assim. Então, ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisas venenosas, e ele começará a ir com isto através da igreja, que são os membros, certo? Aí o Mambrana vem e diz assim, não tome partido disso, não tenha nada a ver com isso. Quem controla a conversa, o nosso pastor nos ensinou, é quem ouve. Então alguém chega lá para querer falar mal do obreiro, seja lá de quem for, não receba ele na sua casa. Diga, essa casa é reservada para Deus. Essa casa aqui não é para entrar fofoca, mas essa casa aqui, ela está reservada para Deus. E eu não quero saber de nada, certo, meus irmãos? Eu não quero saber de nada, eu não vou cair na cilada do diabo. Nós temos que estar vigilantes. Essa é a hora, é uma hora crucial. O tabernáculo de Franca, certo? Unam-se, certo, meus irmãos? Ou serão destruídos por Satanás. E nós não queremos que este belo e maravilhoso trabalho que o pastor Gilmar deixou, este legado, caia por terra, mas que ele seja preservado. E para ele ser preservado, tem que ser com quem que o próprio pastor confiou, com alguém que você sabe que ele prega a mesma coisa que o pastor Gilmar prega, certo, meus irmãos? Deixe-me dar um testemunho para vocês aqui. Eu gosto de dar testemunho. Em 2000, eu era um diácono lá no tabernáculo de Belém. E então nós não sabíamos nada de terceira etapa. Sabíamos nada. O primeiro CD que chegou lá foi um CD do resumo do irmão Adriano. Foi o primeiro CD que chegou lá. Era difícil naquele tempo, não tinha essa facilidade que hoje nós temos. Então quando chegou lá e eu estava na minha casa, o irmão veio e trouxe, ele disse, irmão Ivaí, tem aqui um homem que está pregando uma mensagem, ele disse que é a terceira etapa, e nós só queríamos na segunda. E eu trouxe aqui um CD para o senhor dar uma olhada. Ele era um portador, certo? Ele foi usado como portador. Ele mesmo não criou, mas eu criei, e aqui eu estou hoje. Não para a minha honra, mas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, quando eu ouvi a primeira faixa, era só resumo. Meu irmão, aquilo foi suficiente, porque o eleito não precisa de muita coisa.
Então, Deus usou o irmão com aquele resumo abençoado, e aquilo foi música suave para os meus ouvidos, e aquilo desceu para o meu coração, e de lá foi mudado. Nunca mais criei em segunda etapa. Aquilo me tirou da segunda etapa. Quando eu vim para a terceira etapa, a primeira vez que eu ouvi o pastor Osmar lá em Belém, eu tenho que ser sincero, não tenho que ser hipócrita. O pastor Osmar pregou, eu não entendi nada. Você acredita nisso? Eu não entendi. Sabe quem Deus usou? Ele, pastor João Bispo do Santo. O pastor João Bispo do Santo foi com o pastor, e aí deram a oportunidade, ele pregou uma mensagem que ele pregou sobre que Deus tem que usar um nativo para falar com o inativo. Ei, glória, amém? Quando o pastor João começou a pregar, aquilo caiu no meu coração, abriu meu entendimento, e desde lá estou aqui também. Certo, meus irmãos? Então Deus usa quem Ele quer para falar com os seus eleitos. Certo, meus irmãos? Então não temam, mas nós precisamos estar unidos em amor. Certo? E amanhã é uma coisa que para muitos será notória, somente para essa juventude e para os mais antigos. Nós nunca, aqui em Franca, vocês tiveram oportunidade de escolher, eleger um pastor. Amanhã será dada essa oportunidade, certo? E eu desejo, no meu coração, que esse pastor que será levantado amanhã, ele os ajude até o arrebatamento, certo? Porque é um homem posicionado, é um homem que crê no que o irmão Brana, que o pastor Osmar crê, é um homem que prega o que o pastor Osmar prega, e isso já dá segurança suficiente para nós, certo, meus irmãos? Então não fico com essa de, eu mesmo já preguei, mas eu quero pedir perdão. Vamos colocar, se não der, vamos tirar. Eu creio que não é assim. Eu creio que nós vamos colocar e Deus o abençoará, Deus o prosperará, certo? E Ele nos ajudará com esta mensagem até o arrebatamento. Deus abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, e muito obrigado. Amém, meus irmãos, Deus abençoe a cada pastor presente, né? E Deus abençoe os nossos irmãos através da internet, que estão juntamente conosco, adorando a Deus. Deus abençoe o irmão Ednei Lemes, o irmão Eloy, e o seu sobrinho José, filho do irmão Ronei Siqueira, os irmãos ali de Rio Negrinho, Santa Catarina, a irmã Eleni e família, o irmão Evandro, lá em Benevides, Pará. Deus abençoe, meus irmãos. O irmão Elias e família, ali em Batatais. Deus abençoe. O irmão José da Silva e a sua esposa, lá em Curitiba, Paraná. Deus abençoe. O irmão Aguinaldo e família, lá em Belém do Pará. Deus abençoe também o irmão Éder, lá de Ananindeua, Pará. O Tabernáculo Brana, lá no Acará, ministério do pastor Ivair Barros. Deus abençoe a todos os nossos irmãos ali no Acará e todo o ministério do pastor Ivair, ali no Belém. O irmão Benevaldo e família em Cuiabá, Mato Grosso, e os nossos irmãos também ali em Cuiabá. E o irmão Benevaldo sempre transmitindo os cultos, né? As lives, os cultos de cada pastor crente nessa mensagem, através da Rádio Web Terceira Etapa. Deus abençoe o irmão Benevaldo. Deus abençoe o irmão Jorge e família, também lá em Curitiba, Paraná. O irmão Williams, a irmã Lenira, o irmão Irã, a irmã Lenise, a Keren, a Eloá, a Alice, o Samuel e o Benjamin, os nossos irmãos ali do Rio de Janeiro, em Seropédica. Um abraço, Deus continue vos abençoando. A irmã Ilenice, também de Seropédica, Deus abençoe. A irmã Luciana Caldas e o irmão Marcos e família, Deus abençoe.
Os irmãos ali lá no Acará, na casa do irmão Wagner, e a sua esposa, a irmã Ilma, e também a irmã Dalva, conectados. Como é que é o nome do irmão? Ele não colocou aqui, irmão? Amém. A irmã Ilma e a irmã Dalva. Oi? Amém, assim. Deus abençoe o irmão Davi, né? A irmã Francilene, a irmã Nonata e a irmã Elisa, lá em Benevides, Pará. O irmão Eloy, o irmão Ednei, Zíris e os seus sobrinhos, irmãos ali de Rio Negrinho. O irmão Silas, Deus abençoe, o irmão Silas, de Mogi das Cruzes, Deus abençoe. Os nossos irmãos também ali no Espírito Santo, o irmão Joadir, ali de Afonso Cláudio, e todos os nossos irmãos ali do Espírito Santo, irmão Cristiano e família, lá em Benevides, a irmã Deusa, lá no Pará, em Castanhal, no Pará, da casa do irmão Moisés, ali em Várzea Paulista, o irmão Carlos, a irmã Gabriele e a irmã Nica. Um forte abraço aos nossos irmãos. O pastor Josué, lá no Caju, Curuçá, Pará. Deus abençoe, pastor Josué. E o pastor Orlando também, em Belo Horizonte, que amanhã estará vindo para Franca, né? Que Deus o abençoe na sua viagem, esteja protegido por Deus. A irmã Rosalina, ali de Luanda, Angola, África, e as irmãs todas que também assistem o nosso culto direto ali de Luanda, na África. O irmão Rony família, em Benevides, Pará. A irmã Laudinei, a irmã Cristiana, o Wesley, o Caleb, a Bertolina, os irmãos conectados lá em Santa Maria do Urval, Deus abençoe. O irmão Ismair, a irmã Roseni, sua filha Adriele, seu genro Mauro, ali de Imbé, Rio Grande do Sul. A irmã Márcia Lemes e todos os seus irmãos ali de Rio Negrinho, Deus abençoe, irmã Márcia. O irmão Cezefredo, lá de Nazário, Goiás, Deus abençoe, meu irmão. E todos os nossos irmãos conectados através da internet, fiéis à palavra de Deus, né? Buscando sempre se alimentarem da mensagem da hora. E eu pediria ao irmão Joãozinho, por favor, irmão Joãozinho, fazer oração. Oração de pedido para o irmão Tarcísio, que está enfermo. Se você tem o seu pedido de oração, sua necessidade, meu irmão, através da internet, aqui na igreja, faça no seu levantar de mão a sua petição e vamos falar com Deus. Senhor, mais uma vez, meu Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui reunidos, nos alimentando da Tua Palavra. Senhor, abençoa esses amados que pediram a oração para a solução de problemas, irmãos que estão enfermos. Venha, Senhor, ouvir o desejo de cada coração, que nós não venhamos aqui para estar só cumprindo esse horário da oração, mas que haja fé no coração de cada um, Senhor, para ser curado. Irmãos que estão sofrendo, que estão enfermos, desejosos de ser curados, visite-os, ó Pai, como o Senhor visitou o Jim quando ele estava ali internado. Visita esses amados que estão enfermos, ó Pai, que eles sejam curados, abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Deus abençoe também a irmã Tatiane e a sua filha, a irmã Ruth, lá de Ananindeua, Pará. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, fomos abençoados por Deus pela palavra que foi pregada aqui nesta noite, através desses irmãos, desses pastores, que continuam este legado desta terceira etapa, destes 7 trovões, e aqueles também que não puderam estar conosco, mas que carregam a mesma fé e a mesma mensagem, amém? E amanhã segue o convite, né, que todos os nossos irmãos aqui da região, Franca, Restinga, São José da Bela Vista, Delfinópolis, São Joaquim da Barra, todos os nossos irmãos aqui, que possam estar presentes amanhã, para o culto às 19 horas, amém? E se algum irmão deseja ser batizado, irmão que ainda não foi batizado e sente o chamado por Deus para entregar sua vida nas mãos do Senhor, vamos aproveitar que os pastores estão aqui, né? E é feito este apelo. Se tem algum irmão que deseja se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, que se arrepende dos seus pecados e tem esse desejo no seu coração, então que possa se manifestar, para que amanhã nós podemos realizar ali, juntamente com esses pastores, o batismo daquele que tiver este desejo, amém? Então, meus irmãos, Deus abençoe, vamos estar juntos aqui amanhã novamente, com fé nesta mensagem, amém? Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Fiquem com Deus.